Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Estúdio Central. Eu sou a Johanna Lima e é uma honra ter você nos acompanhando aqui através do nosso canal. Eu quero aproveitar e começar já mandando um abraço todo especial para pessoas que regularmente nos acompanham. Um abraço para Jurema dos Santos, Ivonete Rocha, Eurípides Pereira, José Santos, São Bernardo do Campo, São Paulo, Jade Pereira de Perdões, Minas Gerais. E olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora esses primeiros minutos, já se inscreve, ativa as notificações. Se você já é inscrito, compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas. E não esqueça também de comentar, quem sabe o seu nome seja citado aqui no próximo Estúdio Central. Mas agora eu quero apresentar para vocês os nossos convidados especiais. Pastor Lucas Camargo, seja muito bem-vindo. Uma alegria participar com vocês aqui dessa última lição desse trimestre. É muito bom estar com vocês. Que legal. Rodney Melo, bem-vindo, que é o nosso professor aí de Escola Sabatina. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui com a gente. Para mim também, rever o pastor Lucas e te conhecer. Que legal. Rodney, ora para a gente começar, por favor. Claro. Pai que está nos céus, teu Santo Espírito já está aqui. Pedimos que ele nos apoie, nos inspire, que esse conteúdo especial possa ser explanado de uma maneira que atinja corações, que é o teu objetivo, o teu alvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O fim da missão de Deus. Que título emblemático, hein? O fim da missão de Deus. O que significa o fim da missão? Que missão é essa? Já começo com essa pergunta, hein? Qual é a missão de Deus? E por que ela chegará ao fim? Eu acredito que, para a gente analisar o fim, é importante a gente voltar para o começo. Deus, ele sempre quis que os seus filhos ficassem perto dele. Ele quer manter, e sempre quis manter relacionamento com seus filhos. Então, o relacionamento de Adão e Eva com Deus foi rompido por conta do pecado. Então, o fim está associado novamente a essa temática, né? Houve uma ruptura chamada pecado, que há um afastamento de filhos com o pai, e agora o pai, ele mobiliza um sistema, mobiliza a sua missão, e ele é o originador da missão, e ele então faz todo um planejamento. Na verdade, esse planejamento já existia, mas ele coloca em prática, então, para que ele tenha os seus filhos novamente consigo. Então, essa é a missão de Deus, e ela, nesse sentido, terá um fim, porque estaremos com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, com o nosso Deus, como era para ser desde o início. Muito bom. bom. Endossando o que o pastor Lucas falou, né? O fim da missão de Deus, no caso, é a conclusão da obra de salvação do pecado, da raça humana, né? A salvação das pessoas. E o fim, como a gente estava discutindo antes, né? Como finalidade também. A finalidade de Deus é salvar pessoas, e Ele nos convida a participar dessa missão com o fim de salvar as pessoas. E é muito legal que a lição dessa semana, ela vai trazer como livro central Apocalipse. Nós sabemos que a Bíblia é um livro contínuo. Se você tira as primeiras páginas, do meio para o final não faz sentido, porque é uma história que, embora tenha sido escrita ao longo dos anos por diferentes autores, ela se complementa porque é a única história. É desse Deus, como o pastor falou no início, em busca de reconstruir esse relacionamento quebrado com as suas criaturas. Só que nós percebemos aqui na lição que esse fim de finalidade, de término, ele tem muito a ver com o livro de Apocalipse. Apocalipse está no epicentro dessa finalidade. Qual a importância desse livro para a mensagem que carregamos e como ele nos ajuda a entender como essa finalidade vai acontecer? Que finalidade é essa? É o fim de tudo? É destruição? Devo ficar com medo? O que é que esse livro nos revela em relação a esse assunto? Ok, posso. Pode começar. Livro do Apocalipse. Livro misterioso, livro que causa terror nas pessoas. Se acontece uma tragédia em algum lugar, você fala que aconteceu um apocalipse. É verdade. E, na verdade, não tem nada a ver. Apocalipse simplesmente revelação, e revelação do Senhor Jesus Cristo, do que Ele fez antes, durante e fará depois. Então, é um livro para ser estudado com base na história, com base em acontecimentos, com base em observação, com base em análise de texto, comparação com outros,
porque ali está um presente de Deus para nós, a revelação que tudo vai ter um fim, e esse fim é para a felicidade dos seres humanos. E são detalhes pequenos, grandes, mas, em resumo, ele diz, vai haver um juízo, vai haver uma destruição do mal, e ele nos convida, saia daí, venha para mim, e você estará coberto pela minha justiça, e o Apocalipse para você vai ser uma bênção. Inclusive, isso tem tudo a ver com as primeiras palavras do verso, né, que o senhor mencionou agora há pouco, primeiras palavras do livro, né? Apocalipse 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo. Isso. Então, essa é a temática. Quando Jesus Cristo ele dá uma revelação aqui, ele também revela a si mesmo. Portanto, a nossa falta de compreensão, o nosso distanciamento de Deus faz com que nós não entendamos qual é a realidade espiritual, qual é o fim, qual é o contexto em que vivemos. Por isso se fez necessário Deus ele se revelar, Jesus se revelar e dar uma revelação especial sobre os últimos acontecimentos. Então, em essência, é mais do que tragédias, coisas ruins, como foi pontuado. Em essência, é revelação que o próprio Jesus dá de si mesmo. Ele está se revelando e a sua essência é amor. Então, com toda certeza, o livro de Apocalipse é um lembrete para nós que temos um Deus de amor, o Deus da missão e o Deus que tem um plano de amor para se concretizar na nossa vida. Muito bom. Nós temos uma visão muito de Hollywood em relação ao Apocalipse. Nós vemos filmes, né? Apenas catástrofes, coisas ruins acontecendo o tempo todo, quando, na verdade, é a destruição daquilo que não é bom. E se eu escolho o que é bom, eu tenho que me alegrar com o que esse livro me mostra, porque agora é a finalidade de um recomeço, a revelação de um recomeço. E é que eu aproveito para fazer um parêntese sobre a minha história. Eu nasci em um lar cristão, mas eu não era adventista do sétimo dia. Então, eu já acreditava que Jesus iria voltar, que ele iria vir, né, nos reencontrar, mas eu tinha muito medo desse reencontro. Falava em Jesus voltar, assim, era um misto de alegria e temor. Quando eu comecei a estudar mais a Bíblia, e o meu estudo bíblico foi por Apocalipse, inclusive, eu amo esse livro, não poderia ser outro, tinha que ser Apocalipse, eu não estaria aqui com vocês. O Espírito Santo usa esse livro para me mostrar que, na verdade, a mensagem de Apocalipse ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque é o fim daquilo que não é bom. As lágrimas vão cessar e tudo que é ruim vai deixar de acontecer. E agora eu vou ter um encontro nos ares com esse Deus. Porém, antes disso, há uma missão a ser cumprida. E aí tem muito a ver com 3 mensagens específicas que Apocalipse traz, que são as 3 mensagens angélicas. Apocalipse ela vai estar 3 anjos específicos, que tem 3 mensagens, e eu queria que vocês me falassem um pouco de como essa mensagem desses 3 anjos tem a ver com a nossa missão em relação ao que Apocalipse prevê. Bom, eu gostaria então de começar falando aqui que a localização dessas 3 mensagens, né, Apocalipse 14, podemos incluir a introdução que está no verso 6 e vai até o verso 12. Essas 3 mensagens angélicas, porque são anjos que proclamam, a palavra anjo em Apocalipse também pode ser traduzida por mensageiro. Nós vemos uma forte relação entre anjo, mensageiro, aqui, em virtude da temática e da linguagem que é exposta no verso 6. Por exemplo, vi outro anjo voando, ou mensageiro voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então, essa introdução faz uma forte conexão com a grande comissão de Mateus 28, também está nos outros evangelhos, que é uma pregação do evangelho a todo mundo. Por isso também nós podemos concluir que aqui não se trata de um anjo, e sim um mensageiro humano a quem Deus dá a responsabilidade de pregar. Agora, um destaque especial que eu gostei muito do foco da lição é que ela não se demorou em explicar, em fazer aqui uma análise minuciosa desse tema. Isso é muito importante também nós termos essa compreensão no seguinte sentido: precisamos compreender o livro do Apocalipse, como foi o seu caso, mas isso também deve gerar em nós uma resposta. Porque a compreensão de todos os símbolos
E quando ela termina com um fim em si mesma, essa compreensão ela é vazia. Então, quando a gente compreende o significado da besta, do Apocalipse, ou mesmo das 3 mensagens angélicas, e isso acaba, não leva a uma ação, uma prática, isso é vazio, é incompleto, é uma missão inconclusa. Então, nós precisamos ter a compreensão, mas a lição ela já parte do pressuposto que nós entendemos, compreendemos, e agora, o que vamos fazer com essa mensagem? Eu acredito que isso é maravilhoso e gera um apelo para todos nós, né? O que vamos fazer se entendemos essa mensagem? Perfeito. Ok. Eu vejo aí também aquele texto do Apocalipse citado aí, capítulo 14. Temei a Deus e dai-lhe glória. Está dizendo assim: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Trindade está envolvida na obra de salvação das pessoas e convidou os seres humanos a participar. Nossa missão, então, avisar as pessoas. Deus existe, é recompensador dos que o buscam e Ele tem um caráter. E qual é o caráter de Deus? Ele está resumido nos 10 mandamentos. Deus é aquilo que está lá. Ele não vai roubar você, Ele convida você. Se quer vir comigo, eu tenho algo bom para você. Aí você vem, você não é pego à força. Temer a Ele não é ter medo dEle, é ter respeito. Afinal de contas, Ele é o Criador. Ele está dizendo ali, eu fiz os céus e a terra. No texto está delineado isso, nos mínimos detalhes. E uma coisa legal, que eu fiquei analisando ali no contexto, o que Deus fez por nós. Ele criou. Como aquele menino que fez um barquinho. Ele fez um barquinho, foi brincar lá no rio, mas o barquinho foi pelas águas e ele perdeu. Ficou triste. Aí um belo dia, andando pela cidade, ele viu o barquinho dele na loja. Ele chegou, esse barquinho é meu. Aí o dono da loja falou, pode até ser que fosse seu, mas agora é meu. Eu peguei ele, eu usurpei ele, digamos assim. Ele falou, mas eu quero meu barquinho de volta, então compre. Aí o menino fez um sacrifício enorme com tudo que ele tinha, reuniu, ele deu tudo de si e pegou o barquinho de volta. Então, com essa história a gente ilustra, Deus nos comprou 2 vezes. É por isso que Ele tem o direito do nosso respeito, da nossa consideração e da nossa observação desses detalhes. Eu sou o teu Salvador e estou convidando você a ficar comigo. Tema-me, respeite os meus mandamentos para que você seja feliz. O único objetivo desse texto é dizer, seres humanos, eu, envolvido com a Trindade, estou querendo a felicidade de vocês. Excelente. E a partir do momento que nós tomamos essa consciência de, olha, Apocalipse é uma mensagem, eu preciso entender ela, mas eu preciso anunciar para as outras pessoas, porque o livro deixa muito claro que no final vai haver uma grande crise, que as pessoas estarão polarizadas, que Satanás vai estar trabalhando ali de maneira muito forte, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta para atrair essas pessoas para si. Deus, ele faz um convite que é urgente. Ele pede para a gente salvar apenas... ele pede para a gente falar essa mensagem apenas para um grupo de pessoas. Ele pede para a gente apenas ficar firmes aqui na igreja. O que ele quer da gente, a partir do que a gente entende de Apocalipse? O anjo, ele prega a cada nação, tribo, língua e povo, não dando nenhuma margem para um tipo de exclusivismo. E eu fico pensando que muitas vezes nós estamos pregando, até tem um autor que fala sobre isso, repetindo para as mesmas pessoas, né? Ele usa o exemplo da multiplicação de pães e peixes. Imagine só se os discípulos, ao invés de entregar os pães para as fileiras mais distantes, as pessoas que estavam sentadas na relva, se eles entregassem apenas para a primeira fila e depois, novamente, para a primeira fila e depois as pessoas lá atrás morrendo de fome nunca receberiam o alimento. Então, essa comparação da distribuição dos pães e peixes multiplicados por Jesus, ela cabe muito bem no Evangelho aqui. Muitas vezes nós focamos em programações, focamos em eventos para um mero entretenimento cristão. E o nosso papel não é esse. Nós temos sim que nos preocupar com as pessoas de dentro da igreja, pessoas que fazem parte do nosso círculo religioso, mas temos uma missão para os que estão fora. Inclusive, temos uns grandes desafios hoje, no que diz respeito à pregação mundial.
Muitas vezes a gente fala assim, nação, tribo, língua e povo, e pensa logo em países além mar. Nós precisamos lembrar que dentro das nossas cidades existe uma grande variedade cultural, existe uma grande imensidão de pessoas que pensam diferente, que têm cultura diferente, que têm costumes diferentes, e nós temos o desafio de pregar para essas pessoas. Eu acredito que agora a pergunta que fica para nós ao estudarmos essa lição é: como? Como vamos fazer isso? Se temos essa missão, temos uma mensagem, temos um alvo, e agora? Como vamos fazer isso? Muito bem. A lição também fala de semear, né? Como que a gente semeia? Você leva um livro, você leva uma revista, você leva um folheto, você leva uma palavra e vai semeando. E uma maneira forte de semear, a maneira mais forte de semear que eu creio é o exemplo. Não adianta você distribuir um livro e não corresponder ao texto, um folheto e não corresponder ao texto, falar e não corresponder ao que fala. A pessoa vai olhar para você e fala: puxa, você me deu um folheto, eu li aqui, é a sua cara. Você me deu uma Bíblia, parece que você se enquadra em muitas coisas que estão aqui. Esse livro que você me deu, parece que é a sua história. Puxa, faz sentido. E ele está sendo semeado, ele está sendo regado. A igreja está fazendo esse trabalho e Deus, através do Espírito Santo, vai tocar no coração daquela pessoa e fazer o convite. Está na hora agora de você vir. O mundo está em guerra, sabia? O mundo está em guerra. É avisar, é semear, é apresentar. Esse seria um método básico, não precisa exagerar muito. É ser um exemplo, testemunho e semear. Não podemos ficar em silêncio, não é verdade? Não podemos fazer do silêncio um aliado, porque nós precisamos proclamar essa mensagem. É isso que vocês fazem firmar no meu coração. Firmar essa mensagem através de mim, para que depois de vivê-la, eu possa pregar para as outras pessoas. Esse seria o êxito, então, da missão? Fazer discípulos? Duas coisas. Só complementando aqui o contexto que você apresentou. Nós temos que passar essas sementes para que as pessoas tenham condição, diante de Deus, de fazer uma escolha, uma decisão. Ponto final. É basicamente isso. Não dar oportunidade para que a pessoa fique em cima do muro ou indecisa. Porque se ela ficar em cima do muro ou indecisa, ela já está perdida. Ela tem que tomar uma decisão ao lado de Deus. Não tem outra saída, é uma escolha. Você falou em polarização, a gente aprendeu com as últimas eleições o que é polarização. O pessoal já sabe o que é polarização, antes ficava um enigma, né? O que é isso? Não, é um ou outro, é uma escolha, pura e simplesmente. É isso que a pessoa tem que ter na cabeça. Eu tenho que fazer uma escolha e Deus vai dar essa oportunidade. Eu acredito também, falando sobre o êxito na missão, nós podemos também estudar e procurar estratégias para alcançar. Como o irmão Rodney falou de entregar um livro, um folheto, como abordar as pessoas. Isso é fundamental. Nós temos uma abordagem correta, uma linguagem, uma contextualização da mensagem para alcançar aquelas pessoas. Então, assim, existem muitas e muitas ferramentas. Eu acredito que tão importante quanto estudarmos a Bíblia, na teologia a gente usa um termo que é exegese, ou seja, você extrair do texto qual é o sentido real dele, qual é a mensagem do texto. Então, é tão importante fazer a exegese da Bíblia, como também da comunidade que a gente vive. Então, eu acho que cabe à igreja hoje, cabe aos fiéis, aos membros, os estudiosos, cristãos de modo geral, entender qual é o mundo que a gente vive. Foi constatado, vivemos em um mundo polarizado. Ok, um mundo pluralista, um mundo com muitas ideias, relativista, pós-modernismo, enfim, os termos que podemos analisar. Mas qual que é a minha comunidade? Os meus vizinhos, no que creem, como pensam? Será que a mesma abordagem que eu devo usar para uma pessoa, ela serve para todas? É óbvio que não. Então nós devemos refletir. Aqui a lição apresentou vários textos de qual é o comportamento de alguém que entendeu essa missão. É alguém que tem zelo, que tem amor pelas pessoas, alguém que não vai pregar o evangelho de qualquer maneira, vai se preocupar, então ele vai entender, vai elaborar uma estratégia.
Só que aí entra o ponto, ó. É importantíssimo nós nos prepararmos, mas temos que entender que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então não é uma estratégia humana que vai fazer alguém entender essa mensagem. Nós precisamos estar em oração, porque aí sim Deus vai nos conduzir pelo melhor método, vai nos conduzir qual é o melhor caminho a seguirmos para alcançarmos o coração das pessoas. Excelente. Nós estamos quase chegando aqui ao final da nossa lição. O tempo passa muito rápido, é muito rápido. Quando a gente olha aqui, já está quase no finalzinho. Mas eu queria aproveitar esses minutos finais para dar oportunidade para o senhor Rodinei falar aí suas considerações, né? Fazer um resumo do que foi a lição para ele. Em seguida, o pastor Lucas. Então, fala aqui para a gente, Rodinei, como foi essa lição durante a semana para você e quais foram os principais ensinamentos que você tirou dela. Uma mistura de coisas, né? Mas eu vou falar só uma das coisas que me deixou preocupado e até quase aterrorizado. As pessoas vão ser destruídas, as pessoas que optarem pelo mal. Não vai ser uma coisa bonita de se ver. É a justiça de Deus. Justiça, pura justiça. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Como atingir essas pessoas? É uma preocupação, a gente é humano, nós somos pecadores também e ficamos assim, tocados com isso. Daí eu li um texto aqui de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, permitam-me ler aqui rapidinho. Claro. Por causa das maravilhosas atuações da providência divina, olha só que legal, montanhas de dificuldades serão removidas e lançadas ao mar. A mensagem que tanta importância tem para os habitantes da terra será ouvida e compreendida. Olha que bacana. Os homens discernirão a verdade. A obra progredirá cada vez mais até que a terra inteira seja advertida. Então virá o fim. Deus não vai deixar ninguém sem oportunidade. Ninguém. Não depende de mim. Da minha parte é só ser participante, estar engajado nesse trabalho, é ter o desejo de fazer, a vontade de fazer. Isso para Deus é suficiente, mas Ele não vai deixar ninguém de fora sem que tenha uma oportunidade. Isso me acalmou o terror, né? Porque tem tanta gente no mundo, 8 bilhões e mais não sei quantos aí, escondidos por aí. Deus vai dar a oportunidade de um jeito ou de outro, nem que o Espírito fale no coração da pessoa sem a necessidade da palavra, Ele vai usar a natureza, Ele vai usar circunstâncias, Ele vai chegar lá. Nós temos que ficar tranquilos e simplesmente fazermos a nossa parte, fazermos. Com certeza, eu fico olhando para os avanços que nós estamos tendo, hoje com a possibilidade de pregação através da internet, quantas possibilidades se abriram, não é? E a gente fica animado, a gente vê a pregação do Evangelho em lugares que nunca antes tinham sido alcançados, e isso está acontecendo. Então, a gente vê com certo ânimo essa situação, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o tamanho do nosso desafio, a gente tende a ficar desanimado. Eu fiquei um pouco intrigado com o término dessa lição, na lição de quinta-feira, em que poderia ali apresentar um aspecto mais triunfalista, a igreja vencendo, e termina explicando as diretrizes. Os autores da lição terminam assim: quais são as diretrizes da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia para categorizar pessoas no mundo, alcançadas e não alcançadas. Alcançadas são aquelas que têm uma comunidade de crentes ali capaz, com pessoas e recursos para mobilizar a comunidade, e não alcançadas, o contrário disso, né? Quando não existe presença da comunidade adventista. Pensando nisso, eu fico pensando assim na nossa realidade hoje. Está tão difícil a pregação do Evangelho, tem tantas pessoas em nossa cidade que precisam ainda ser alcançadas. E o que falar daqueles países na janela 1040, em regiões do mundo não alcançadas? Nós temos um grande desafio e é para a gente ficar preocupado mesmo. Porém, eu quero até confortar você que está assistindo agora aqui, quero dizer para você que o título da nossa lição foi O Fim da Missão de Deus. Deus, Ele compartilhou comigo e também compartilha com você a missão
mas essencialmente essa missão não é nossa, a missão não é minha. Então eu devo estudar, devo pesquisar, devo entender os planos de Deus em sua palavra, devo entender as pessoas que estão ao meu redor, devo me envolver na missão. Mas essa missão não é minha. Essa missão é de Deus. E se é de Deus, Ele dará todos os meios, quer sejam recursos financeiros, quer seja o poder do Espírito Santo para alcançar pessoas, o poder da persuasão, enfim, estratégias, discernimento, é o Espírito Santo de Deus quem vai agir. Então isso agora, ao mesmo tempo que alivia nosso coração, também aumenta a nossa responsabilidade. Nós precisamos ser instrumentos na mão de Deus. E eu acredito que quando eu estudo sobre esse tema, sobre a missão e agora o fim da missão de Deus, Deus está me chamando. Eu acredito que esse chamado não é só para mim, é para você também. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, o Espírito Santo está falando com você. Ele está te chamando. Não dá mais para a gente ficar apenas fingindo de ser cristão ou mesmo vivendo uma vida religiosa como um clube social. Não. O Espírito Santo de Deus está te chamando para você se envolver na missão, para você fazer a diferença, para você se preocupar com a comunidade e ter prática, não só estudar sobre missão, mas agora se envolver na missão. Que o Espírito Santo continue te incomodando e te chamando para você fazer a diferença, é o meu desejo e minha oração. Amém. E uma das maneiras de cumprir esse propósito é se fortalecendo através do estudo da palavra e da oração, da comunhão diária. E eu te faço um convite. Já temos o tema do próximo trimestre, será a lição de Salmos. Se você ainda não fez a sua assinatura, procure aí a Igreja Adventista mais próxima para você já adquirir e não ficar sem esse bálsamo diário, que é a lição da Escola Sabatina. Eu quero agradecer ao Rodney, ao pastor Lucas, a você que nos acompanhou. É muito bom saber que você se conecta com a gente a partir do estudo central. Nós ficamos por aqui, o pastor Lucas vai orar e depois que ele orar, a gente se despede e até a próxima. Oremos então. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque passamos aqui um tempo gostoso estudando sua palavra, o livro do Apocalipse, a última mensagem ao mundo, e sobretudo sobre o seu chamado, Pai. O chamado que o Senhor faz para esse mundo, o chamado que o Senhor faz para nós que entendemos essa mensagem, de proclamar para cada nação, tribo, língua e povo. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos incomode, que o Senhor não permita que ficamos ali naquela zona de conforto, mas que hoje tenhamos uma postura ativa na pregação do Evangelho e que sejamos ferramentas poderosas em suas mãos. Abençoe a todos nós, essa pessoa que está assistindo agora, que o Senhor cuide dela, da sua família, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.